Boa noite, irmãos. A gente hoje vai dar continuidade ao estudo do livro de Esther. Só para a gente lembrar alguns pontos, esse livro ele trata de um embate entre duas situações, né? Da intervenção de Deus e da forma com que ele faz isso, e do orgulho que aquela nação era tão evidente. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos em nome de Jesus Cristo que nos abençoe. O Senhor sabe, Senhor Deus, de todas as coisas, conhece a cada um de nós, e pedimos em nome de Jesus Cristo que fale, Senhor Deus, conosco por meio da sua palavra, por meio das ações que o Senhor vem realizou e realizará ainda em nosso meio. Por isso, Pai, pedimos em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, fale conosco por meio daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor Deus, nessa igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, orgulho. Para a gente fazer uma pequena lembrar um pouquinho, até aqui, a gente viu que no capítulo 3 começou uma ação do pessoal lá da Síria, de Xerxes, né? Assuero, dependendo da versão, e do grão-vizir dele, que é o Amã. Em virtude de uma postura que um dos judeus teve, Mordecai, eles passaram a perseguir, a definir que esse povo deveria morrer. Como é que foi feito isso? Foi definido que a morte desse povo, ou seja, a eliminação desse povo, que não se reverenciava aquelas pessoas, além de ser uma coisa que ia demonstrar poder, também traria um resultado financeiro muito significativo para a Pérsia. Então, em virtude disso, passou-se a ter um decreto que definiu que um ano depois o povo judeu seria extinto daquela região. E aí, continuando, houve essa informação, ela chegou para Esther. Como é que essa informação chegou? Não sei se você lembra na semana passada, essa informação ela chegou por meio de uma série de pessoas. Houve uma rede de comunicação ali que fez com que essa informação ficou um pouco truncada, não tão clara entre Mordecai e entre Esther. E isso trouxe algumas situações para quem, efetivamente? Para a nossa heroína, Esther. Ela estava lá, sentindo sozinha, pressionada e com medo. E aí ela fez uma consulta, não é isso? Ela fez uma consulta com o seu parente mais próximo, com aquela pessoa que teria lá seu porto seguro, teria seu apoio, não é isso? Então, como é que foi essa recepção? Não foi nada boa. Vocês lembram qual foi a resposta de Mordecai na semana passada? Quem lembra que ele falou? Alguém lembra? Mas Esther falou assim, mas como é que... Será que eu posso me apresentar diante do rei? Porque o fato de se apresentar diante do rei para fazer um pedido tão grande assim, que o pedido objetivo era livrar o povo judeu da morte, ela não poderia chegar de imediato à presença do rei sem ser anunciada, sem que o rei chamasse, porque senão ela também poderia se morrer por causa disso. Então, a gente está nesse momento, onde ela recebeu essa palavra de Mordecai, nada satisfatória, onde ela queria um apoio, falou assim, mas eu posso morrer. Mordecai falou assim, você está aí para isso, fortaleça e tenta resolver, porque você também não se livrará no caso de se todo o seu povo for extinto. E, nesse instante, a gente vai ler o capítulo 5, que é o nosso objetivo agora. Vou ler os 14 versículos, direto, e depois a gente vai comentando. Então, depois de tudo isso, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio inferior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio,
alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Ester? Qual é a sua petição? Até metade do meu reino se te dará. Respondeu Ester: se bem te parece, venha o rei e Amã hoje ao banquete que preparei para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao Ester deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester havia preparado, disse o rei a Ester, no banquete de vinho: qual a sua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. O rei repetiu a sua afirmação. Então respondeu Ester e disse: a minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete que lhe prepararei amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que ele, Mordecai, não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua esposa. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo quanto o rei o tinha engrandecido, como tinha o exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester, a quem ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Imagine o estado de espírito de Ester nesse instante. Como a gente viu já em estudos anteriores, é uma moça sozinha, num reino que não é o dela, servindo mais como escrava do que efetivamente como rainha, sujeita às vontades de um rei e da corte dele. Então, ela estava num momento extremamente difícil, um momento que tinha uma carga emocional para ela muito grande. Ela precisava de alguma coisa. Buscou Mordecai e não foi bem aceita a palavra dela. Buscou uma palavra de apoio e levou uma chicotada. E ela se sentia sozinha. Mas, se a gente lembrar bem do capítulo 4, no final disso, o que ela fez? O que ela solicitou? Mesmo depois de ter recebido aquela palavra dura de Mordecai. Ela falou o seguinte: vamos jejuar por 3 dias. Nessa situação difícil, complicada, e que demandaria uma força que ela não tinha, ela buscou a Deus. Por que isso? Por que ela buscou a Deus? A gente está vivendo um momento, aqui na história, que o livro de Ester, acho que não é novidade para ninguém. A gente sabe o desenrolar do livro de Ester. E a gente sabe que o objetivo dele é demonstrar que Deus está no controle de todas as coisas. Apesar de todos os cenários, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aquilo que a gente entende ser uma coisa que está fora do nosso alcance, a gente tem que ter a ciência, a ideia e o conhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas, como diz lá em Romanos, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus, e todos os estudos que se relacionam ao livro, é de falar o seguinte: preservar o povo judeu
para que dessa preservação o nosso Salvador se originasse conforme o propósito dele desde lá de trás. Esse era o propósito dele, preservar o povo judeu. Então, ele usou todas aquelas pessoas, reis, rainhas, etc., servos, para que esse propósito fosse efetivado. Buscou, então, Esther a Deus. Eu não tenho força. Eu não sei o que Deus quer na minha vida. Eu não tenho condição de executar as obras que, porventura, Ele possa me proporcionar ou me requerer de mim. Mas eu sei de uma coisa, que está escrito lá em Filipenses. Não esteja ansioso com coisa alguma, mas tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os pedidos diante de Deus. Nós temos, pela graça do Senhor, a gente tem tido um movimento significativo nessa igreja, que é o foco em oração. Esse ano de intimidade que a gente buscou, que a gente vem como trazendo e falando rotineiramente, domingo a domingo, buscando isso nas células, em todos os estudos, nas atividades que a gente realiza, intimidade com Deus, ela passa pela oração. Ela passa por essa necessidade que a gente tem de nos aproximar de Deus e falar com Ele. E não só falar, ouvir também. Ouvir por meio da palavra dEle. Então, essas duas relações, essas duas ações de orar e ler a palavra, buscar, entender, estar presente, nos envolver, ela vai levar num outro item, das 3 pilares da nossa relação, que é a oração, a leitura da palavra e a obra. Não existe a gente fazer, não é possível que a gente consiga ter uma relação com Deus de oração, saber a vontade dEle e não agir, e não fazer, e não fazer com que, não me disponibilizar para que Ele haja e faça o propósito dEle ser cumprido por meio da minha vida. Então, quando Esther orou e pediu isso, o que aconteceu? Ela foi fortalecida. Ela se transformou de uma menina meio frágil para uma mulher resistente e resiliente. Vocês sabem a diferença de resistente e resiliente? Vocês conhecem como é que se faz uma coluna de concreto para ser bem forte, para aguentar um peso alto? Você associa a resistência com a resiliência. A resistência do concreto com a resiliência do aço. A resistência é a capacidade de a gente aguentar a carga, da gente não se vergar, se manter firme apesar do peso. E a resiliência é a capacidade de quem, mesmo quando a gente se enverga, a gente tem a capacidade de voltar ao estado normal. Por mais que a gente sofra, dificulta, seja quebrado, a resiliência vinda do Senhor, ela nos faz que a gente se aprume de novo. A gente volta à nossa condição normal. E isso, meus irmãos, parafraseando a própria Bíblia, não vem de graça, é dom de Deus. Ele tem que ser buscado, ele tem que ser trazido para a nossa vida por meio da relação com o Senhor. A resistência e a resiliência, ela foi proporcionada a Esther. E isso fez com que, fortalecida, decidida, focada, estratégica e empoderada. Depois de 3 dias do jejum, ela se vestiu de rainha, ela falou assim, o que tiver que ser, será. Se tiver que perecer, que eu pereça. Mas eu vou cumprir o propósito de Deus. Porque ela tinha uma ação, uma demanda, que não era só para proteger a vida dela. Todo o povo dela dependia do que ela faria dali para frente. Então, já, mais uma vez, fortalecida, decidida, focada, estratégica e empoderada, ela foi enfrentar o rei. Né? E, com isso na cabeça, eu fico imaginando ela chegando, e Deus colocando essa certeza no coração. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Essa relação que Esther teve, essa postura dela,
fez com que ela, apesar da fragilidade, ela enfrentasse a pessoa mais poderosa do mundo naquele momento. E nesse meio tempo, e nessa interim, Deus agia. Deus fazia com que as coisas acontecessem segundo o propósito dele. Não dependia de Esther, dependia do Senhor. O que Esther precisava fazer era se colocar à disposição de Deus para agir. E ela se aproximou do Senhor, do rei de Xerxes, Assuero, dependendo da sua versão, e foi bem recebida. Olha que interessante. Eu acredito que ele tenha falado aquela história de que até metade do reino eu te dou, etc., mas para jogar para a torcida. Não é efetivamente, eu acredito que não. Por que isso? A gente estava numa sociedade que era extremamente orgulhosa. Uma sociedade, se vocês lembram dos capítulos anteriores, tudo era muito opulento na época, tudo era muito grandioso, banquete de 6 meses, palácio, etc. Eu ia trazer, mas não deu tempo, a foto do que era o império naquela época e o que era hoje. Então, nós temos que pensar o seguinte: até mesmo esse senhor aí tão poderoso, ele era objeto da vontade do Senhor. Ele agiu, e a gente vai ver mais para frente, no decorrer do livro, a gente vai ver mais ações nesse sentido. Então, Esther agiu com sabedoria. A palavra de Deus nos diz que tem tempo para... Nesse versículo 3, ele fala de uma série de tempos, né? Mas eu destaquei esse tempo de estar calado e tempo de falar. Ela podia, naquele momento que Xerxes recebeu ela, metade do reino eu te dou, ela podia ter falado de imediato: não, meu senhor, eu quero que o senhor não acabe com o meu povo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ela falou isso, mas não fez isso. Por quê? Porque, além de tudo, ela tinha uma característica de se manter humilde também. Ela tinha uma característica de ser precisa naquilo que ela fosse falar. Porque, falando na frente de Amã, por exemplo, que era o cara que viabilizou toda aquela estratégia, tudo aquilo para que o povo de Israel fosse destruído, o que aconteceu? Ela preferiu não falar naquele instante. Chamou o pessoal para o banquete, chegou no banquete, ela também não falou. Criou um suspense. O que a gente vai fazer? O que está acontecendo? Como é que a gente vai desenrolar isso? Ela marcou para outra vez. E isso foi providencial. No decorrer da história, a gente vai ter uma resposta muito clara, muito efetiva. Por que disso? Porque entre um dia e o outro, o que tem entre um dia e o outro? Uma noite. Essa noite ela é de extrema relevância para todo o desenrolar dessa história. Então, ela foi estratégica nesse sentido. Ela teve o tempo de falar correto, ela teve a sensibilidade de entender que Deus queria que ela agisse daquela forma, e assim agiu. E aí nós temos Amã. Quem que é esse cara? Amã é aquela pessoa... Vocês conhecem alguém orgulhoso? Vocês conhecem alguém que é cheio de si? Que gosta de investigar a sua própria glória? Que tem, assim, uma postura rotineira de buscar única e exclusivamente os interesses que ele possa ser favorecido? Vem alguém à cabeça de vocês? Daqui para frente, vocês podem chamar Amã dessa pessoa. Se alguém tiver assim, você pode chamar ele de o jeitinho Amã de ser daquela pessoa. Então, o fato é que esse camarada tinha um grande orgulho. E essa foto aí vendada, ela é para nos lembrar que o orgulho cega. Quando a pessoa é muito orgulhosa, quando a pessoa tem um ego muito grande, um desejo muito grande de se promover, ela fica meio cego. Ela fica cega, por exemplo, com relação aos defeitos que ela tem. Ela fica cega
com relação às virtudes que as outras pessoas têm. Ela fica cega também com relação ao cenário com que ela está participando. Esse tipo de cegueira, ela se deriva da minha incapacidade de me autoavaliar. Porque se eu sou orgulhoso demais, eu tenho uma cegueira para aquilo que eu poderia melhorar, que eu poderia fazer diferente, que eu poderia agir de forma diferente. Então, cuidado com o orgulho, porque ele é uma venda que deixa você cego para aquelas coisinhas, aqueles detalhes da sua vida que você deveria mudar. Por quê? Porque tudo tem consequência. E esse camarada tão orgulhoso, não era para menos. Ele era vizir do rei. O que significa ser vizir do rei? É a segunda pessoa no comando. Abaixo dele, abaixo do rei, só tinha ele. Então, é isso que ele era. Um cara que tinha bens. A gente vai ver isso logo na frente. A gente viu ali, né? A gente viu que ele, quando chegou em casa, ele explorou esses bens. E ele tinha motivo para ser orgulhoso, teoricamente. Mas ele teve um detalhe que ele ficou irado. Ele saiu alegremente da casa lá do palácio. Mas quando passou pela porta do rei, que era também um local de privilégio. Mordecai também, ele usufruía no reino de um certo privilégio. Ele ficava à porta do rei. Na porta do rei, segundo a tradição daquela nação, era onde as coisas aconteciam, os julgamentos eram acontecidos, como a gente viu na semana passada. E ele passou por Mordecai. O cara que ele queria matar desde o início, o cara que ele queria matar lá atrás. E foi esse motivo, o mesmo motivo de que aconteceu agora, Mordecai não ter se levantado, que ele fez o decreto que mandou matar todo mundo. E ele passou pela porta. E Mordecai não se manifestou para ele. Imagine um cara orgulhoso, Mordecai nem falou, ô senhor, como é que vai? Nada. Passou quieto, e o cara ficou muito irado. Diz aqui no texto que ele ficou, encheu-se de furor. Furor é um termo que é utilizado para, em algumas situações de médicas, por exemplo, para definir delírio. Ele ficou, em algumas versões da Bíblia, que fala que ele ficou irado, cheio de ira, num estado de espírito extremamente complicado. Um estado de espírito que fez com que ele ficasse muito aborrecido. Mas por que isso? Por que Mordecai não se curvou? Eu não sei se vocês lembram da história de Ciro. Ciro foi o primeiro rei persa que dominou a Babilônia, que destronou Nabucodonosor, etc. Ele tomou. A postura da Pérsia era muito receptiva às religiões. Inclusive, foi Ciro que começou a liberar o povo judeu para que ele pudesse voltar para Jerusalém. Era muito tolerante nesse sentido. E eles tinham uma característica de o rei ser considerado um deus. Ele tinha o rei como Deus. E nós sabemos que os judeus não se inclinam para deuses. Então, por isso, Mordecai não se inclinava para o pessoal de lá. Para os reis, etc., até podia ser, mas para o rei, que era definido como Deus, os judeus não se inclinavam. E isso me traz na cabeça o seguinte: se a gente for ler lá em Reis 17, lá trata sobre essa questão de como é que era a postura da Pérsia com relação às religiões. E lá menciona que Ciro, por exemplo, ele tinha uma possibilidade de fazer com que todo mundo que tivesse uma religião pudesse manifestar essa religião lá livremente. Então, essa era a postura. Mas os judeus não tinham essa tendência e não se curvavam. E Mordecai é um exemplo para nós também. No passado, tinha essa questão do rei, mas hoje, será que a gente, de repente, não está fazendo reverência para alguns poderosos também, que a gente podia lembrar disso? Que no nosso dia a dia a gente não faz reverência para quem a gente não devia? Esse é um cuidado que precisa ter.
a gente precisa se manter de pé. A gente precisa se manter de pé e não reverenciar, por exemplo, um evangelho de conveniência. Uma postura que é de mídia do que efetivamente de servir. Um evangelho que não tem como premissa a serviência, servir ao Senhor. Quando a gente reverencia esse tipo de coisa, a gente está tirando lá um ensinamento que foi muito apregoado para o Senhor. Não deixe que idolatria tome conta do seu coração. O que a gente está reverenciando? Então, esse cuidado. Quando eu estava estudando sobre isso, me veio isso. Cuidado com o que a gente reverencia. De repente, a gente está sendo muito condescendente com coisa que a gente não deveria. E como que a gente vai ter essa sensibilidade? Como que a gente vai reconhecer que determinada coisa não se deve reverenciar, não se deve aproximar e não se deve abraçar? Por meio da palavra do Senhor. Por meio do ensinamento que vem do Senhor. Então, Mordecai tinha essa postura, não se reverenciou, não se posicionou. E causou todo aquele furor de Amã. E aí ele foi para casa. O que ele chegou em casa e o que ele ouviu? Ele ouviu o que ele queria ouvir. Chegou em casa, ele começou, vocês foram a partir do versículo 9, ele fala que ele passou a ouvir e falar da sua glória, da sua riqueza, dos seus filhos. Ele chamou a esposa, Zeres, que veio também ouvir, e veio falar com ele, etc. E ele falou de tudo. Como ele é reverenciado, que ele tinha sido convidado 2 vezes para o banquete, que ele tinha, por exemplo, sido elevado ao rei, ao vizir pelo rei, que era o cara que tinha muito dinheiro, que era o que podia, que fazia, acontecia. Mas no final ele fala o seguinte: mas nada disso me satisfaz. Enquanto Mordecai não se levantar para me reverenciar. Enquanto esse camarada estiver vivo, eu não estou feliz. E isso também traz uma lembrança para a gente. Não de acordo para explorar a nossa glória, porque a gente vai ver que não tem nada a ver isso. A exploração da própria glória não é glória, como diz a palavra do Senhor. Mas a gente, de vez em quando, fica muito triste com uma coisa muito pequenininha, frente a tudo aquilo que Deus nos oferece, nos fortalece, nos dá, nos abençoa. A gente age de forma muito ruim, reclamando demais de coisas simples, de coisa pequena. Imagine para Amã, por exemplo, o que era Mordecai? Um cara que não tinha nenhum sentido. Ele mesmo assim, tudo aquilo que ele tinha, não tinha valor enquanto Mordecai estivesse vivo. Imagina só. De vez em quando eu pareço um pouco com Amã nesse sentido. Reclamo demais por coisa pequena demais. E ele ouvia conselhos. Ele ouviu conselhos. Provérbios diz o seguinte: anda com os sábios e será sábios, mas o companheiro de os tolos será afligido. Qual foi o conselho de Zeres para Amã? Camarada, mate o Mordecai, mas não mate de qualquer jeito. Faça uma forca enorme, de 23 metros de altura, e faça apoteoticamente o assassinato de Mordecai, para mostrar o seu poder. E aí ele falou assim: não posso fazer isso. Não, ele gostou de ter ouvido isso. Isso é um cuidado que a gente precisa tomar. Tanto no que se refere ao conselho. O cara é poderoso, então não vamos perder o amigo, vamos dar força para ele, embora eu não concorde muito, mas vamos dar força. E eu buscar ouvir aquilo que eu quero, não o que eu preciso. Isso é um outro cuidado que a gente precisa tomar. Porque andar com sábio, a gente é sábio, mas andar com companheiros de tolos, será afligido. E como é que, para a gente finalizar, já está acabando, a soberba precede a ruína. O espírito arrogante
vem antes da queda. Agora, a gente vai ver o embate final. A gente vai ver o ponto alto desse episódio todo. A gente vai ver tudo que quer dizer, para tudo que se converge, toda essa estratégia de Esther, toda essa postura de Amã, todo o fato de um banquete ser num dia e o outro no outro dia. A gente vai ver tudo isso e vai ver o desdobrar de uma situação que vem se arrastando há muito tempo. Será que Esther vai conseguir falar com o rei? Será que Amã vai morrer? O que vai acontecer? Não perca os próximos capítulos. Boa hora, está todo mundo curioso? Capítulo 6, leiam, porque semana que vem a coisa vai ficar muito legal, vai ficar muito maneira, mas tem que vir semana que vem.